Ei, mulher, escuta isso com calma, porque não é coincidência você estar aqui agora. Hoje Deus decidiu falar diretamente com o seu coração. Ele viu tudo, absolutamente tudo o que você viveu em silêncio. Ele viu as noites em que você deitou cansada, com o corpo exausto e a alma ainda mais. Viu você tentando ser forte, mesmo quando tudo dentro de você pedia socorro. Viu você abraçando situações que só te feriam, insistindo em histórias que já tinham acabado, permanecendo em lugares que já não eram mais seus. Ele viu aquelas mensagens que você releu várias vezes, mesmo sabendo que te machucavam. Viu as lembranças que você guardou, mesmo sabendo que precisava deixar ir. Viu quando você sorriu para todo mundo e disse, tá tudo bem, mas por dentro estava desmoronando. Nada passou despercebido pelos olhos do Pai. Nada. E hoje, Ele se aproxima com amor e sussurra ao seu coração. Filha, me entrega isso. Me deixa cuidar do que você não consegue mais carregar. Me deixa curar o que você escondeu por tanto tempo. Quando foi que você começou a acreditar que precisava resolver tudo sozinha? Em que momento você se convenceu de que tinha que ser forte o tempo todo? Quantas vezes você insistiu em portas fechadas só porque tinha medo de soltar e se sentir vazia? Quantas vezes você se anulou tentando fazer dar certo algo que já não vinha de Deus? Você abraçou pessoas que não souberam te valorizar. Guardou promessas que nunca se cumpriram. Tentou caber em espaços que nunca foram preparados para você. E pouco a pouco, foi se perdendo de quem você realmente é. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade que o céu nunca esqueceu. Aquele que te formou nunca te chamou de pouco. Nunca te chamou de resto. Nunca te tratou como opção. Deus te chama de escolhida, de amada, de separada. E hoje Ele te diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará tudo. Ele não está te pedindo para entender, Ele está te pedindo para confiar. Porque aquilo que você chamou de perda, muitas vezes foi livramento. Aquilo que você sentiu como rejeição, era proteção. Quando Deus tira, Ele está cuidando. Quando Deus fecha, Ele está guardando você. Então hoje é dia de soltar. Soltar o peso que te curva. Soltar o medo de ficar sozinha. Soltar aquilo que você tentou segurar por tempo demais. Deixa Deus levar o que dói, porque Ele sabe exatamente como preencher com paz aquilo que ficou vazio. Você já tentou consertar coisas que só Deus pode restaurar. Já chorou pedindo para permanecer aquilo que o céu já tinha decidido encerrar. Mas existem coisas que não são para você carregar. São para você entregar. Tem relacionamentos que Deus encerra porque sua identidade não é ser ferida, é ser filha. Tem portas que Ele fecha porque continuar ali destruiria aquilo que Ele plantou em você. Tem silêncios que são respostas de cuidado, mesmo quando você não entende. Enquanto você segura o que te machuca, suas mãos ficam ocupadas demais para receber o que Deus quer colocar. Por isso, hoje, o céu te chama. Solta. Deixa ir. Deixa Deus cuidar. Talvez você diga, mas eu tenho medo. Medo de perder. Medo de ficar só. Medo de nunca mais ser amada. E Deus entende isso. Mas Ele também te lembra que o amor dele não falha, não abandona, não machuca. Hoje, Ele te convida a descansar como uma filha que confia no colo do Pai. Mesmo com o coração tremendo, confiar. A mesma mão que sustentou Ana em meio à dor. A mesma voz que acalmou Maria dizendo, não temas. A mesma fidelidade que manteve Esther firme diante do rei. É a mesma presença que está com você agora. Você não está sozinha nesse processo. Deus está reescrevendo partes da sua história que a dor tentou apagar. Está te tirando de ambientes onde você se diminuía para te colocar em lugares de honra. Está fechando ciclos com amor para que você não precise voltar ao que te feriu. E mesmo que doa, é como tirar um espinho escondido. Machuca na hora, mas depois traz alívio. Não chame de castigo aquilo que é cura. Não chame de perda aquilo que é livramento.
Talvez hoje você não consiga agradecer, mas um dia você vai olhar para trás e dizer: se Deus não tivesse tirado aquilo da minha vida, eu não estaria de pé agora. O que hoje parece vazio é espaço sendo preparado para algo maior. Deus não te deixou vazia. Ele está preparando o novo. Você pensou que tinha sido deixada para trás, mas Deus estava te protegendo de caminhos que iriam te destruir. Ele te afastou de pessoas que não eram verdadeiras. Ele te livrou de portas que pareciam boas, mas que carregavam dor. Mesmo em silêncio, Deus estava cuidando da sua história. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e isso inclui até aquilo que você achou que perdeu. O céu nunca esteve atrasado. O céu nunca te abandonou. Você não perdeu, você foi guardada. Assim como Jó, que perdeu tudo e depois recebeu o dobro. Assim como José, que foi tirado de casa para ser levado ao propósito. Assim como Ruth, que perdeu um lugar, mas encontrou redenção. Deus transforma perdas em caminhos de promessa. O que saiu da sua vida não era propósito, era peso. E agora Deus está te chamando para viver leve, para caminhar sem correntes, para respirar em paz. Existe um futuro te esperando. Existe alegria sendo construída. Existe restituição a caminho. E nada pode impedir aquilo que Deus decidiu fazer. Mas escuta isso com atenção. Não insista no que Deus já tirou. Não lute contra o que o céu já decidiu. Quantas vezes você tentou manter vivo aquilo que já tinha acabado? Quantas vezes pediu para continuar algo que Deus já tinha encerrado? Mas Deus, com paciência, esperou você soltar. Porque o amor verdadeiro não força. Ele guia, corrige, protege. Se Ele tirou algo da sua vida, foi porque já não fazia parte do seu propósito. Não é abandono, é cuidado. Não é rejeição, é proteção. Deus viu conversas que você não viu, intenções que você não percebeu, armadilhas que você nunca imaginou. E por amor, Ele te livrou. Você não merece viver se machucando para manter algo. Não merece implorar por amor. Não merece se diminuir para caber na vida de ninguém. Seu coração não foi criado para carregar dor. Foi criado para ser morada de Deus. E hoje Ele está quebrando correntes, uma por uma. Aquilo que te prende, Ele rompe. Aquilo que te diminui, Ele remove. Aquilo que te destrói, Ele afasta. Não para te deixar só, mas para abrir caminho para a cura. Você acha que está sozinha, mas foi Deus quem te separou de certos lugares. Foi Ele quem te tirou de ambientes que estavam roubando sua paz. Você não está sendo esquecida, está sendo tratada. Deus nunca planejou que você vivesse se machucando para provar amor. Nunca. Você foi forte por tempo demais. E Deus viu cada lágrima, cada injustiça, cada dor silenciosa. Mas agora, Ele te chama para viver de outra forma. Um lugar onde há paz. Um lugar onde você não precisa se provar. Um lugar onde o amor não machuca. E talvez você ainda pense em voltar. Mas escuta isso. Não volte para o que Deus já te tirou. Se Ele fechou, confia. Se Ele levou, descansa. Porque o que Deus tem para você não ficou no lugar onde você caiu. Hoje é dia de entregar, de soltar, de confiar. E mesmo sem entender tudo, dizer: Pai, seja feita a tua vontade. E mesmo que agora o seu coração ainda esteja apertado, mesmo que existam perguntas sem resposta, Deus continua olhando para você com o mesmo amor de sempre. Ele sabe exatamente onde doeu. Sabe o momento em que você se calou, quando engoliu palavras, quando decidiu permanecer só para não perder. Ele conhece cada detalhe da sua história. E ainda assim, escolhe te amar, te cuidar e te conduzir para algo novo. Mas existe algo que você precisa entender hoje. Você não foi criada para viver em ambientes que te quebram por dentro. Você não foi chamada para aceitar menos do que Deus preparou. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver em plenitude. Quantas vezes você se adaptou ao que te feriu? Quantas vezes aceitou migalhas emocionais só para não ficar sozinha?
Quantas vezes tentou justificar atitudes que, no fundo, você sabia que não eram amor? Mas o amor verdadeiro não machuca assim. O amor que vem de Deus não te diminui, não te confunde, não te destrói aos poucos. O amor de Deus cura, restaura, levanta, fortalece. E hoje, Ele está te chamando para fora. Fora de ciclos que já se encerraram. Fora de lugares que já não sustentam o que Ele quer fazer em você. Fora de histórias que não carregam mais o seu propósito. Talvez você ainda esteja olhando para trás, tentando entender o porquê de tudo ter acabado daquela forma. Mas Deus está dizendo: confia em mim mesmo sem entender. Porque muitas vezes, Ele não te tirou de algo, Ele te livrou de algo. Ele viu intenções que você não viu, viu atitudes que ainda iriam acontecer, viu dores que você ainda nem tinha sentido. E como um pai que protege, Ele te puxou para fora antes que fosse tarde. Você pode até pensar que perdeu, mas na verdade você foi guardada. E enquanto você insiste em olhar para trás, Deus já está preparando o que vem pela frente. Existe um novo caminho sendo desenhado. Existem novas conexões sendo alinhadas. Existem portas que ainda vão se abrir. No tempo certo. Mas para viver o novo, você precisa liberar o velho. Não dá para carregar o passado e abraçar o futuro ao mesmo tempo. Por isso Deus insiste. Solta. Solta as lembranças que ainda te prendem. Solta as expectativas que não se cumpriram. Solta as pessoas que não ficaram. Solta a dor que você tentou esconder. Porque enquanto você segura o que te machuca, você impede Deus de colocar nas suas mãos aquilo que vai te curar. E talvez você diga: eu não sei como fazer isso. E tudo bem. Você não precisa saber como. Você só precisa decidir confiar. Confiar que Deus sabe o que faz. Confiar que Ele não erra. Confiar que tudo o que Ele permite tem um propósito maior. Porque o mesmo Deus que permitiu o fim é o Deus que prepara o recomeço. O mesmo Deus que fechou aquela porta é o Deus que já tem outra melhor preparada. O mesmo Deus que te fez chorar é o Deus que vai enxugar cada lágrima. Nada foi em vão, nem as noites difíceis, nem as orações em silêncio, nem os momentos em que você achou que não ia aguentar. Tudo isso está sendo usado por Deus para te fortalecer, para te amadurecer e para te posicionar no lugar certo. Você não está atrasada. Você não ficou para trás. Você não perdeu o seu tempo. Você está sendo preparada. Preparada para viver algo que exige uma versão mais forte, mais madura, mais consciente de quem você é em Deus. E quando você entender isso, o peso começa a sair. Porque você percebe que não precisa mais correr atrás do que não te escolheu. Não precisa mais insistir onde Deus já disse não. Não precisa mais provar o seu valor para quem nunca soube reconhecer. Você já tem valor porque Deus te deu. E o que vem dele não depende da aprovação de ninguém. Então hoje, faz uma escolha. Escolhe confiar, mesmo com medo. Escolhe soltar, mesmo doendo. Escolhe seguir, mesmo sem entender. Porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele continua guiando cada passo seu, mesmo quando você não percebe. E existe algo lindo nisso tudo. Enquanto você achava que estava perdendo, Deus estava organizando encontros, organizando respostas, organizando o cenário certo para você viver aquilo que Ele prometeu. E quando isso acontecer, você vai entender. Vai entender por que não deu certo antes. Vai entender por que algumas pessoas saíram. Vai entender por que certas portas se fecharam. E nesse dia, você não vai sentir dor. Você vai sentir gratidão, porque vai perceber que Deus sempre esteve certo. Então não volta, não insiste, não negocia com aquilo que já te feriu. Segue em frente, com fé, com coragem e com a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Porque o que Ele tem para você é maior, é melhor e é definitivo. E nada, absolutamente nada, pode impedir aquilo que Ele decidiu fazer na sua vida. Porque no final, você vai perceber, não foi perda,
Foi cuidado, não foi rejeição. Foi proteção, não foi o fim. Foi Deus te conduzindo para um novo começo. E quando tudo isso passar, quando essa dor já não tiver mais força sobre você, quando o seu coração estiver em paz de novo, você vai olhar para trás e finalmente entender. Vai entender que não era sobre perder, era sobre ser protegida. Não era sobre ficar vazia, era sobre abrir espaço. Não era sobre rejeição, era sobre direção. Você vai perceber que cada não de Deus te livrou de algo que não combinava com o seu destino. Que cada porta fechada evitou uma dor maior. Que cada despedida foi, na verdade, um cuidado disfarçado. E aí, o que hoje te faz chorar vai se tornar testemunho. Você vai sorrir de novo, mas não como antes. Vai ser um sorriso mais leve, mais verdadeiro, mais livre. Vai amar de novo, mas dessa vez sem se perder. Vai viver sem precisar se diminuir para caber na vida de ninguém. Porque Deus vai restaurar não só o que você perdeu, Ele vai restaurar você. Vai te devolver identidade, vai te devolver paz, vai te devolver alegria. E o mais lindo de tudo, Ele vai te mostrar que nunca foi sobre aquilo que saiu. Sempre foi sobre aquilo que Ele estava preparando para chegar. Então descansa o seu coração. O Pai continua no controle. Nada fugiu das mãos dele. Nada saiu do lugar sem propósito. Se hoje você ainda sente dor, é porque o processo ainda está acontecendo. Mas a cura já começou. Confia, mesmo sem entender. Descansa, mesmo sem ver. Permanece, mesmo quando for difícil. Porque o mesmo Deus que começou essa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. E quando Ele termina, termina completo. Hoje, entrega mais uma vez. Entrega o medo, entrega a ansiedade, entrega aquilo que você não consegue resolver. E apenas diga: Pai, eu confio em Ti. Porque no final de tudo, você vai perceber que nunca esteve sozinha, nunca esteve desamparada, nunca esteve perdida. Você só estava sendo guiada por um Deus que te ama demais para te deixar onde você estava.